Bom dia, meninos. Vocês estão me escutando? Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Sofia. Bom dia, João Vitor. Júlia, bom dia. Bom dia, Ana Clara. Tudo bem? Ana Clara está presente, João Vitor, Maria Eduarda, Sofia, a Dani, Júlia, João Vitor. Fizeram a tarefa de ontem? Meninos, conforme aquele horário que nós fizemos agora, nós vamos começar já aqui com vocês e eu já vou estar explicando as nossas duas matérias de hoje, que é português e ciências. Porque depois a gente não vai ficar naquela de eu explicar uma matéria, sair e depois eu retornar, entendeu? Então eu já entro e já explico tudo. Aí depois, 9h30, a tia Wanda entra pra dar aula dela com vocês, tá bom? Todos fizeram a tarefa de ontem? Vejo que sim, né? Vocês estão com bloco ou vocês fizeram através do documento que nós enviamos no WhatsApp, do arquivo? Ah, sim. Peguem o livro de vocês, por favor. Nós vamos começar com português, tá bom? Na hora que vocês estiverem com o livro nas mãos, vocês colocam um joinha aí pra mim saber, tá? Isso, Maria Eduarda, você fez a tarefa de ontem do bloco de português? Tá, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir ele na página 71. Hoje, o nosso bloco, na data de hoje, terça-feira, na tarefa de português, eu pedi para vocês realizarem a atividade do livro da página 71, referente pontuação. Ah, tá bom, Maria Eduarda, que bom. Então, agora vocês vão abrir o livro na página 71. Aqui, ó. Aqui, essa página.
No bloco, eu coloquei na nossa atividade português para vocês estarem fazendo essa atividade aqui do livro da página 71, certo? Então, eu vou estar explicando para vocês como que é para vocês estarem fazendo essa atividade. Essa atividade são 2 questões, do número 1 ao 2, certo? E ela é sobre sinais de pontuação, que é o que nós estávamos vendo, né, na semana passada. Todos já estão com o livro aberto na página? Vamos lá então, eu vou começar a explicar para vocês a atividade do livro, tá bom? Então vamos lá. Na número 1, temos o seguinte: pontue o bilhete a seguir. Ana Clara, é na página 71. Página 71, tá bom? Por nada. Então, vamos lá, né? Na página 71, a número 1 diz o seguinte: pontue o bilhete a seguir de acordo com o que você estudou sobre pontuação. Então, aqui nós temos um bilhete, certo? E esse bilhete, ele está sem os sinais de pontuação. Então, vocês vão estar colocando os sinais de pontuação corretamente nesse bilhete. Então, vocês vão estar lendo esse bilhete e vão olhar quais os sinais de pontuação que se adequam em cada lugar, certo? Na número 2, nós temos uma tirinha. Ó, leia a tirinha a seguir e responda as questões. Então, aqui nós temos uma tirinha com o menino maluquinho, que tá falando o seguinte: gostou do livro que eu te emprestei? Os 3 porquinhos? Detestei. Mas por quê? Oh, é uma história que incentiva a covardia. Covardia? Claro, eram 3 contra 1. E após a leitura, então, desse quadrinho, dessa história em quadrinhos, vocês vão responder as alternativas A, B e C. Sim, Júlia, você faz as anotações, né? E aí, depois, quando você estiver com o livro, você faz a atividade. Mas ela não é difícil, tá bom? Creio eu que você vai estar conseguindo fazer a atividade. Na letra A, tá falando o seguinte: você concorda com a opinião do menino maluquinho a respeito do conto Os 3 Porquinhos? O menino maluquinho, ele deixa bem claro aí na historinha que ele não gostou dessa historinha dos 3 porquinhos, dessa história dos 3 porquinhos, que ele não gostou. Porque ele achou uma covardia, ele achou muito injusto, porque no pensamento dele era 3 contra 1, no caso, eram os 3 porquinhos contra 1, que era o lobo, certo? Então, a letra A, ela é pessoal. Vocês vão estar respondendo se vocês concordam ou se vocês não concordam. E a partir dessa resposta que vocês derem, vocês têm que dar a justificativa. Vocês têm que explicar por que que vocês concordam e se vocês não concordarem, por que que vocês não concordam. Na letra B, que sinais de pontuação foram utilizados nessa tirinha?
Vocês vão olhar a tirinha e vão olhar quais os sinais de pontuação que foi usado. E aí vocês vão estar colocando aqui na letra B esses sinais de pontuação. E com que função eles foram utilizados. A função é o que para cada um serve. Por exemplo, o ponto de interrogação. Ele serve, a função dele é para ser usado quando vamos fazer perguntas. Então, vocês vão colocar os sinais de pontuação que foram utilizados na tirinha e escrever a função de cada um nessa tirinha, certo? Na letra C. Na letra C, vocês vão estar reescrevendo essa historinha em prosa. Para isso, use a terceira pessoa do singular e os sinais de pontuação adequados para marcar as falas do personagem. Vocês vão colocar essa história em quadrinhos deixa eu ver aqui, não? Se tem lugar para vocês fazerem, não. Vocês vão ter que fazer a letra C no caderno de vocês. Ou podem fazer numa folha separada, tá? Com o cabeçalho. E depois vocês me entregam para mim estar corrigindo. Eu vou explicar então para vocês como que vocês vão estar fazendo a letra C. Na letra C, vocês vão tirar a historinha do quadrinhos e vai escrevê-la como se fosse uma prosa, uma poesia. Vão escrever uma fala embaixo da outra. Por exemplo, vocês vão escrever a primeira coisa que o menino falou e embaixo a resposta que o menino maluquinho deu. Então, vocês vão tirar ela aqui desse quadrinho, desse formato de fala que está aqui, e vai fazer uma conversa em estilo de poesia, estilo de prosa, usando a terceira pessoa do singular. Deixa eu olhar aqui para vocês, porque aqui não tem um lugar para vocês escreverem mesmo. Então, a letra C eu preciso que vocês façam numa folha separada. Eu acho que eu prefiro que vocês façam numa folha separada e não façam no caderno, para mim poder estar corrigindo, fica mais fácil. Estava pegando aqui o livro para mim poder explicar a letra C para vocês, tá? Na letra C, vocês vão escrever, né, a conversa que o Juninho teve com o menino maluquinho. E vocês vão estar utilizando, como eu falei aqui, ó, a terceira pessoa do singular. Professora, como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo do primeiro balãozinho aqui, ó. Eu vou falar como que vai ficar esse primeiro balãozinho. Você vai começar fazendo assim, ó. Juninho, que é o Juninho. Juninho encontrou o menino maluquinho e perguntou, né? Olha aqui, o Juninho, né? Ele encontrou o menino maluquinho e perguntou. Então, vocês vão começar escrevendo dessa forma a letra C. Juninho encontrou o menino maluquinho e perguntou. Aí, depois do perguntou, vocês vão colocar abaixo a fala dele pro menino maluquinho. Lembrando sempre que quando nós vamos iniciar uma fala, nós utilizamos o travessão. Então, não esqueçam dos sinais de pontuação, tá bom? Aí, vocês vão colocar logo abaixo o que ele perguntou. Olha o que ele perguntou. Gostou do livro que eu te emprestei? A B, Ana Maria Eduarda. Então, vocês podem estar fazendo o seguinte. Vocês podem colocar, então, a B e a C, responder ela numa folha separada para estar me entregando, tá bom?
já que não vai caber aqui no livro. Aí vocês vão fazer o cabeçalho. Isso, Maria Eduarda, da página 71. Aí vocês vão fazer o cabeçalho, vão responder no livro a número 1 e a letra A da número 2, que tem espaço. Como no livro não cabe as respostas da B e da C, vocês vão estar fazendo elas separadas numa folha, que aí vocês vão estar me entregando para mim poder estar corrigindo, certo? Então, voltando lá para a explicação da letra C, referente à tirinha aqui, a conversa do Juninho com o menino maluquinho. Então, vocês vão começar colocando: Juninho encontrou o menino maluquinho e perguntou. Qual foi a pergunta que ele fez? Tá aqui na nossa tirinha. Ele perguntou o seguinte: gostou do livro que eu te emprestei? Pronto, ele fez a pergunta pro menino maluquinho. Aí vocês vão colocar: o menino maluquinho respondeu. Aí, novamente, na outra linha, antes de nós colocarmos a pergunta que ele fez, a resposta, né, dele, lembre sempre de usar o travessão. Lembra que nós havíamos conversado, né? O travessão, ele é sempre utilizado na fala das pessoas, quando alguém vai falar alguma coisa ou responder. Então, sempre quando tem essa fala de alguém, é utilizado antes o travessão para dar início nessa fala. Então, sempre quando vocês forem falar, colocar essas falas aqui, tanto do Juninho quanto do menino maluquinho, vocês precisam utilizar o travessão. E não só o travessão, né, meninos? Temos também os demais sinais de pontuação. Então, vocês vão tirar, né, a historinha dessa tirinha e fazer ela em formato de conversa, tá? Na letra C. Então, a B e a C, vocês façam ela numa folha separada para estar me entregando. Combinado? Então, referente à nossa matéria de português, acredito que nós já temos terminado, é apenas isso. Alguém tem alguma dificuldade referente a alguma coisa que eu acabei de falar aqui? Porque se vocês não estiverem, então, se vocês tiverem entendido, se tiver ficado tudo ok, nós vamos então começar ciências. Certo. João Vitor, você conseguiu entender? João Vitor, cadê o João Vitor? Só falta o João Vitor responder. Depois que ele responder, aí a gente então vamos dar início em ciências, tá? Pode falar então, João Vitor. João Vitor, qual que é a dúvida que você tem? Na letra B? Na letra B, você vai colocar os sinais de pontuação que foi utilizado nessa historinha em quadrinhos, certo? E qual que é a função deles nessa história? Por exemplo, o ponto de interrogação, ele é utilizado para marcar perguntas, certo? Então, de acordo com o que nós havíamos, né, trabalhado semana passada, os sinais de pontuação e para que cada um serve, a função de cada um. Então, você vai olhar os sinais de pontuação que foram utilizados nessa historinha,
vai escrever cada um deles e na frente a função de cada um, certo? Para que cada um serve. Entendeu? Ficou fácil agora de entender, João Vitor? A B ela é bem simples, né? Nós vamos só colocar os sinais de pontuação que foram utilizados e a função deles, de cada um, para que cada um serve. Tá, se coube no seu livro, ótimo. Agora, quem não couber aqui a letra B no livro, pode fazer numa folha separada, junto com a letra C, tá? Agora, de quem cabe, tudo bem, pode deixar no livro a resposta. De qualquer forma, nós estaremos corrigindo depois, tá bom? Então, vamos lá agora para as ciências. Português, né, nós já terminamos. Então, agora nós vamos começar ciências, né? No nosso bloco de hoje, na data de hoje, na nossa matéria de ciências, eu coloquei 4 perguntas para vocês, 4 questões referente a sistema digestório, né? Vocês vão estar passando essas questões para o caderno de ciências, lembrando sempre de fazer o cabeçalho, né? Como nós já havíamos falado aqui anteriormente. E vocês vão estar fazendo o cabeçalho e escrevendo as questões, as atividades no caderno e logo em seguida respondendo elas de acordo com o sistema digestório. Então, as perguntas que eu coloquei foi a seguinte. Número 1. Responda para que serve esses órgãos. Letra A, boca. B, estômago. C, intestino delgado. E D, intestino grosso. Vocês vão estar escrevendo na frente de cada órgão para que eles servem. Para vocês estarem conseguindo responder essas questões, vocês podem estar abrindo o nosso livro. Vou abrir aqui na página para mostrar para vocês. Vocês podem estar abrindo o livro na página 211 aqui, ó. Nessa página 211. Que através dessa página, vocês vão estar conseguindo responder essa número 1, né, na nossa matéria de ciências. Para que serve cada um desses órgãos que eu coloquei aqui. Na número 2, eu coloquei o seguinte: porque é importante mastigar bem os alimentos, né? Nós havíamos falado também na aula passada, na página 206, nessa página 206 aqui, 207, essa página aqui, ó, 206 e 207. Essas 2 páginas também vão estar auxiliando vocês a responderem essa questão número 2, ou até mesmo a número 1. Então, basta vocês olharem no livro que ele vai estar auxiliando vocês na hora de vocês responderem as perguntas. Alguém pode me falar aqui por que é importante nós mastigarmos bem os alimentos? Vamos ver se alguém sabe. Escrevem aí pra mim, por que é importante nós mastigarmos bem os alimentos? Vamos lá, meninos. Boa, Ana Clara. Mas tem mais coisa.
Quem mais quer colocar uma resposta aí? Vamos ver. João Vitor, Sofia, Júlia. Por que é importante mastigar bem os alimentos? A Ana Clara colocou para digerir a comida e não engasgar. Em partes está certo, é que tem que complementar mais um pouco aí. Para uma boa digestão, quem mais? Mais alguém vai dar alguma resposta? Então vamos lá. Na número 2, por que é importante mastigar bem os alimentos? O que a Ana Clara falou está certo, né? Para digerir a comida e não engasgar, está certo. Mas a gente pode estar complementando um pouco mais essa resposta, né? A do João Vitor, para uma boa digestão, certo? Então, assim, a importância de nós mastigarmos bem os alimentos é para que ocorra, isso mesmo, uma boa digestão e para que não atrapalhe nas outras etapas da digestão. Então, por isso que é importante o mastigar bem o alimento, para não atrapalhar nas demais etapas da digestão. Então, a partir do momento que a gente mastiga bem o alimento, a digestão ela vai passar por todas as etapas sem nenhuma dificuldade, né? Sem nenhum problema. Mas a partir do momento em que a gente não mastiga o alimento direito, então o alimento ele vai ser mais difícil para fazer aquela digestão, para passar por todas as etapas que se tem na digestão, né? Igual nós estávamos falando na aula passada. Maria Eduarda, essa atividade é de ciências da data de hoje, que tá no bloco. Coloquei 4 questões para vocês estarem respondendo. Então, eu tô explicando as questões, o que é para vocês estarem respondendo, como que é para vocês responderem. Expliquei a número 1 e expliquei a número 2, né? Agora a número 3. O que eu pedi na número 3? Por onde as fezes são eliminadas no organismo? Então, de acordo, né, com que esse sistema digestório, nessa parte da digestão do alimento, vocês vão estar colocando por onde as fezes são eliminadas no organismo. Como eu falei, no nosso livro, vocês podem estar olhando para ele estar auxiliando vocês a responderem a atividade. Número 4. Qual órgão que direciona o bolo alimentar da faringe até o estômago? Então, qual que é esse órgão que faz esse direcionamento? Lembra que na aula passada, quando nós estávamos falando sobre sistema digestório, né? Nós falamos sobre cada uma das etapas. E aqui na página 206 e 207, se vocês lerem essas duas páginas aqui, essa página e essa outra, nesse quadrado aqui, onde está destacado de lilás, aqui tá falando todo o procedimento, como que acontece, né, a digestão dos alimentos em cada órgão do nosso corpo. Então, se vocês forem lendo, vocês vão conseguir achar a resposta dessas perguntas. Tá bom, meninos? Maria Eduarda, tem alguma dificuldade? Tem algo que você não entendeu? João Vitor, Sofia, Dani, Júlia. Deu para entender aí, Ana Clara? Coloquem aí, meninos, se vocês entenderam, se não, a dúvida que tiveram, pra gente poder estar esclarecendo. Sim, tá.
Que ótimo, então. Caso na hora que vocês estiverem fazendo a atividade, né, se surgir alguma dúvida, alguma dificuldade, como eu já falei aqui anteriormente várias vezes para vocês, né, podem estar falando comigo pelo WhatsApp. Então, a nossa tarefa do bloco são essas duas questões. É a tarefa de português, que é no livro, e essa tarefa de ciências que eu passei para vocês estarem fazendo no caderno, tá bom, meninos? Então, por hoje é isso. Amanhã a gente retorna aqui para ter a nossa outra aula. Amanhã quem começa com vocês é a tia Wanda. Eu só vou entrar aqui a partir das 9h30, tá bom? E eu aguardo todos vocês aqui novamente para nós termos nossa aula. Um beijo. Fiquem com Deus, tá? Capricho nas nossas atividades, né? Vamos manter o nosso caderno bem organizado, vamos fazer uma letra caprichada. Vamos manter de fato, então, a organização do nosso caderno. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Um beijo. Tchau, meninos.